Bom, vamos então continuar aqui o capítulo 3. Estamos na seção 3.6.8, né? E uma das propriedades que a gente vai falar mecânicas é as propriedades de fadiga, né? Fadiga vai ser o assunto principal aqui do livro, né? Porque ele é o principal mecanismo de falha mecânica, é o mais fácil de acontecer, o que causa mais prejuízos, e é também o mais complexo de modelar e calcular, né? E por esse motivo ele realmente necessita de um estudo mais aprofundado, que a gente vai fazer ao longo desse curso em vários capítulos, né? Deixa eu só fazer um resumo aqui dele, né, que no capítulo de materiais, a gente não vai falar muito dele, já que a gente vai falar bastante depois, né? Ele envolve a geração e a propagação de uma trinca, que é feita de forma paulatina, né? Ou seja, essa trinca vai crescendo aos poucos, né? Ela nunca vai se regenerar, ela sempre vai ou ficar parada ou crescer, e isso é causado pela variação dos carregamentos. Uma carga constante vai deixar uma trinca parada a princípio, né? À medida em que você ficar ciclando tração, compressão, o seu corpo de prova, né, essa trinca vai tender a crescer, né, e se propagar, né, até a eventual fratura. A fratura é aquele evento final onde você tem a ruptura, que é praticamente instantâneo. Então, o trincamento vai ser essa iniciação e a propagação dessa trinca, pode durar milhões de ciclos de carregamento, pode durar anos, e, no entanto, o fraturamento, aquele evento final, é quase instantâneo, tá? Essa resistência às trincas de fadiga vão ser quantificadas tanto para a iniciação de trinca, que é quando o material é virgem, ou seja, acabou de ser fabricado, não tem nenhum defeito nele, né? E ele começa, então, a sofrer carregamentos. Nessa iniciação de trinca, a gente vai contar quantos ciclos vão demorar para realmente iniciar essa trinca nuclear e começar já uma micropropagação dela na direção de cisalhamento máximo. Quando essa trinca muda de direção de propagação e começa a se propagar perpendicular à tensão principal, essa fase de propagação, né, que a gente vai computar mais tarde no capítulo 8 e 9. Então, para o cálculo, né, da iniciação de trinca, a gente vai ver os métodos SN e εN. O método SN vai correlacionar tensões que você estiver aplicando com a vida N em ciclos, e o método εN vai correlacionar deformações com a vida, tá? Para a propagação de trinca, a gente vai utilizar uma grandeza nova chamada fator de intensidade de tensões, que tem a mesma unidade da tenacidade, aquela resistência a trincas, né? Megapascal raiz de metro, tensão raiz de distância, tá? E a gente vai só entender isso lá no capítulo 8, por que tem essa unidade tão exótica. Mas o crescimento dessa trinca vai ser comandado pela variação das tensões que vão causar variações desse fator de intensidade de tensões ΔK. Ok? Então, vamos parar por aqui de fadiga, porque, né, a gente vai ter muito mais pela frente. E deixa eu mostrar aqui para vocês que, para vocês, né, medirem, né, essas propriedades mecânicas que a gente falou nas últimas aulas, existem várias normas, né, que vocês podem utilizar. Por exemplo, as normas da STM ou normas brasileiras NBR, né? Então, esses são basicamente arquivos onde tem toda a descrição detalhada de como fazer cada um desses testes. Teste de fadiga, teste de dureza, teste de impacto, teste de fluência, né? Seguindo essas orientações, você vai ter propriedades confiáveis. Bom, vamos então passar para a seção 3.7. Né? A 3.7.1 fala das propriedades superficiais, em particular corrosão. Né? Propriedades superficiais, elas são particulares, né, à superfície do material e envolvem tanto propriedades mecânicas como metalúrgicas, como químicas, como no caso da corrosão. Então, tudo isso né, a gente junta, né, nesse conceito de propriedades superficiais. Tá? A corrosão, o que é? É a alteração ou deterioração de uma superfície por uma reação química ou eletroquímica com o meio ambiente. Né? E essas taxas de corrosão, elas costumam ser medidas, né, ou em micrometros por ano, ou seja, quanto de profundidade de penetração na superfície você tem causada pela corrosão
em micrômetros a cada ano, ou então pela perda de massa que essa corrosão causa, que pode ser medida por grama, por centímetro quadrado da área da região corroída, por hora, né? Então, são duas formas de medir essa taxa. E tem muitos tipos de corrosão. A corrosão daria um curso inteiro sobre o assunto. Aqui a gente faz só uma introdução e fala sobre os principais tipos, né? Então, ela pode ser uniforme, se for uma corrosão que ocorra em toda a extensão do seu material de forma uniforme. Galvânica, quando você tem dois metais que estão, né, em contato através de algum líquido condutor. Esse contato elétrico, então, forma uma pilha galvânica, onde o anodo vai ser sacrificado. O metal que for menos nobre vai perdendo o material. A corrosão também ela pode ser classificada pelo aspecto dela, né? Por exemplo, por placas, onde você tem uma corrosão que tem uma área muito grande, mas uma profundidade pequena. Então, um diâmetro médio dessa região corroída, D, vai ser muito maior do que a profundidade P. É como se tivesse extraído uma placa da superfície dele, né? Então, essa figurinha aqui mostra exatamente isso, a corrosão por placas. Repare que essas áreas grandes aqui, onde tem perda de material, tem uma profundidade pequena. É como se você tivesse retirado uma placa fina, né, dessa superfície. Outros tipos, corrosão alveolar, né, quando você forma um sulco, né, que tem um diâmetro aproximadamente igual à profundidade, né, então um sulco aproximadamente semisférico, né, a gente pode ver aqui nesse slide, né, uma corrosão alveolar, então é como se fosse uma semisfera de material que foi retirado, tem um aspecto, né, esférico. Corrosão por pitch, né, quando essas perdas de material ocorrem em profundidade muito grande, um diâmetro pequeno e uma profundidade grande, né, é chamado de por pitch. Pode haver também corrosões de cordões de solda, né, a corrosão grafítica, que seria ocorre em ferros fundidos cinzentos, né, a desensificação, que é perda do zinco nos latões, né, latões são ligas de cobre com zinco, esse zinco, então, ele pode ser corroído, né, e essa perda, então, tem esse nome. Corrosão sob tensão, né, stress corrosion cracking, né, que é um fenômeno de corrosão que ocorre beneficiado por cargas trativas que são aplicadas, né? Então, a tração intensifica o fenômeno da corrosão. E, por último, a fragilização, o empolamento por hidrogênio. O átomo do hidrogênio é tão pequeno que ele consegue entrar na matriz do material, da matriz do aço, principalmente, né? Então, se você tiver um duto transportando material onde possa ter esses hidrogênios livres, né? Por exemplo, H2S, né? Esse hidrogênio ele pode entrar na matriz e ele, então, altera as tensões internas entre os átomos e favorece uma fragilização, né? Então, o material fica mais frágil. Então, realmente, são muitos fenômenos complexos envolvendo química, envolvendo a física da interação atômica, né? A gente vai estudar, então, alguns dos principais deles, né? Aqui a gente pode ver, então, nas figurinhas, pitches, tá? E esses pitches são característicos por ter, né, um diâmetro relativamente pequeno em cada um deles, no entanto, a profundidade, que não dá para visualizar bem aqui na fotografia, acreditem, é bem maior do que esse diâmetro, né? Então, aqui alguns pitches mais profundos, pitches mais rasos, né? E uma das formas de corrosão é a oxidação seca, né? Então, ela ocorre pela reação com o oxigênio, né? E o que a gente observa é que a maioria dos materiais reage com o oxigênio, né? São raríssimas exceções, por exemplo, dos metais, apenas o ouro não reage com o oxigênio, ele é estável, né? E o que isso significa nesse gráfico que vocês estão vendo aqui? Esse gráfico de energia de oxidação mostra quanto de energia, né, você precisa fornecer para aquele elemento se oxidar. E aqui no ouro, você percebe que você precisa fornecer uma quantidade positiva de energia. Esse gráfico de propósito ele é colocado positivo para baixo. Por quê? Porque todos os outros metais eles liberam energia na oxidação e, portanto, é um fenômeno natural que ocorre no processo. O processo de oxidação vai ocorrer naturalmente. É claro que às vezes vai ser mais lento ou mais rápido, né? E a gente observa, então, que você tem diferentes níveis de energia que são liberados.
Repare que até os polímeros se oxidam, né? No entanto, é uma camada tão fina que é formada que a gente não percebe essa corrosão, né? Vários outros compósitos também sofrem corrosão, por incrível que pareça, né? E uma curiosidade aqui, olha que estranho, o alumínio ele tem uma energia de oxidação mais negativa, ou seja, ele se oxida mais rápido do que o ferro. Isso, então, parece nada intuitivo, né? Como é que a gente está falando de polímeros, compósitos corroendo, oxidando, né? E alumínios oxidando mais rápido que o ferro? A gente sabe que ligas de alumínio tem boa proteção à corrosão. E a questão é que essa energia de oxidação não é quem controla realmente o efeito macroscópico da oxidação, né? O que acontece é que se esse óxido que está sendo formado, se ele formar uma camada protetora na superfície do material, esse material, então, se autoprotege contra corrosões futuras. É o que acontece, por exemplo, nas ligas de alumínio. Nas ligas de alumínio, né, o óxido de alumínio que é formado na superfície, ele continua aderido na superfície do material, da liga de alumínio, e vai formando uma camada protetora. Essa camada de oxidação ela vai aumentando a espessura, mas ela tende a parar esse aumento aí da espessura alguma hora, porque quanto mais espesso, mais protegido ele fica contra a corrosão. Enquanto que, dependendo do aço, se não for um aço com nenhum tipo de proteção contra a corrosão, com outros elementos de liga, né, por exemplo, cromo, para formar um aço inoxidável, né, se ele não tem isso na composição, o que acontece é que o óxido de ferro que vai sendo formado, ele costuma ter um volume muito maior do que o aço, e por isso ele não consegue acomodar ali na superfície, ele vai desprendendo. É aquela famosa, né, termos leigos, né, ferrugem que vai descascando da superfície, nada mais é que o óxido de ferro, que tem um volume muito maior do que o aço, e acaba se desprendendo da superfície. Ao se desprender da superfície, ele vai então expondo material virgem que ainda não tinha sido corroído, e esse processo vai continuando até realmente a corrosão completa do seu componente. Tá? Então, você vê, não tem problema o polímero ter uma energia de oxidação negativa, ou seja, ele se oxidar. Ele vai oxidar, mas vai ser uma camada muito fina que vai estar protegida ali na superfície, assim como, por exemplo, nas ligas de alumínio. Tá? Essas taxas de oxidação, né, dy, dt, onde y é a espessura desse filme, né? Então, quanto que vai aumentando essa espessura protetora dos filmes de óxido, né? Ele pode crescer de forma linear ou parabólica. Linear significa que a oxidação ocorre numa taxa constante, ou seja, dy dt é igual a uma constante. Tá? Essa constante, cuidado que ela não é uma constante do material, ela é uma constante que depende não só do material, do meio e da temperatura. Né? Aumenta a temperatura, vai aumentar a taxa de oxidação. Se o seu meio for mais corrosivo também, né? Se eu tiver mais oxigênio, por exemplo, ou menos oxigênio, né? Então, essa constante aqui, né? Mas para um dado problema, ela seria constante. E essa taxa, então, ela é característica, por exemplo, dos materiais cujo óxido vai se desprendendo da superfície. O óxido se desprende, o material novo vai sendo exposto, mais óxido é formado e se desprende, e esse processo, então, ocorre numa taxa aproximadamente constante. Né? Isso ocorre não só quando esse óxido é muito mais, né, tem um volume muito maior que o material e, portanto, não forma um filme protetor, como também em casos onde o óxido é volátil, né, molibdênio, tungstênio, onde realmente ele então não se desprende da superfície facilmente também, ou então quando esse óxido é muito poroso, né, talho, nióbio, né, apesar do filme ainda estar ali na superfície, ele é tão poroso que permite que o oxigênio passe através dele. Né. Por outro lado, quando existe uma barreira difusiva, né, quando o óxido, como no caso do alumínio, forma uma camada protetora, né, você tem uma oxidação que é chamada de oxidação parabólica. Nesse caso, a taxa dy dt ela é inversamente proporcional à espessura da camada do óxido Y. Então, à medida que a camada do óxido vai ficando mais grossa, vai ficando mais protegido o material e essa taxa vai tendendo para zero. Né? Então, essa eficiência dessa barreira difusiva permite que essa oxidação parabólica ocorra e, do ponto de vista macroscópico, né, o seu alumínio, por exemplo, depois de polido, vai estar bastante brilhante, depois de oxidado vai ficar um pouco mais fosco, mas como essa
camada de óxido não vai ser muito mais profunda, o material vai estar protegido contra a corrosão. E essa capacidade, né, de formar esse óxido, né, protetor depende muito da razão entre o volume do óxido e o volume do metal. Aqui a gente pode ver, por exemplo, a L2O3 tem uma razão 1,28, ou seja, a L2O3 é 28% mais volumoso do que a liga de alumínio. Isso não é um valor muito elevado, esse óxido consegue se acomodar ali, claro que ele vai ficar meio comprimido na superfície, né? Ele vai ter um volume maior e, portanto, acaba conseguindo se acomodar meio sob compressão, forma essa camada protetora. Agora, olha aqui um dos óxidos de ferro, né, Fe2O3, por exemplo, 2,14. Quer dizer que o volume do seu óxido é mais que o dobro do volume do aço. Ele não consegue se acomodar, esse óxido acaba fraturando e expondo o material abaixo dele. Então, a menos que você tenha outros componentes de liga ali para proteger e evitar esse óxido se desprendendo, você vai ter esse desprendimento, vai ter oxidação linear. Tá? Então, volume de óxido muito grande em relação ao material, oxidação linear, porque o óxido se desprende. Se essa camada de óxido for estável, né, não for porosa, não for volátil, e tiver um volume parecido com o volume do seu material original, ela fica presa ali. E, claro, lembrando que essa constante que a gente utiliza, aí, seja na oxidação parabólica ou linear, né, ela depende da temperatura térmica. Tá? E depende exponencialmente segundo a lei de Arrhenius. Então, a dependência é muito grande. Né? Lá na fluência, a gente também tinha essa equação da lei de Arrhenius, né? Então ela também tem uma influência grande na corrosão. A temperatura influencia muito. E, claro, você pode também colocar revestimentos protetores, né? Revestimento de zinco, né? Fazer uma galvanização, por exemplo, né? Isso também ajuda a proteger, né? Ou então de estanho, né? Colocado ali no aço. Tá? Então, essa também é uma outra maneira de proteger, né? Colocando o revestimento. Ok, pessoal? Então, vamos fazer uns exercícios aqui bem elementares, né? Mas só para fixar esses conceitos, né? Então, esse primeiro probleminha. Sendo K uma constante, Y a espessura do filme de óxido formado por corrosão seca, qual a equação que melhor descreve a sua taxa de oxidação? Essa equação que é da linear ou essa que é parabólica? Né? A placa de alumínio, como a gente conhece, né, esquadrias de alumínio, elas têm boa proteção contra a corrosão, peças de alumínio em geral têm boa proteção. A gente sabe, então, se ela tem boa proteção contra a corrosão, é porque ela tem que formar uma barreira difusiva, esse óxido na superfície, e, portanto, a taxa de corrosão vai diminuindo à medida que essa camada de óxido vai ficando mais espessa. Portanto, dy/dt igual a K sobre Y. E aí, em seguida, no problema acima, se a placa de alumínio forma uma camada de filme de óxido de espessura H por corrosão seca após o intervalo de tempo ΔT desde sua fabricação, tá? Então vai ter uma profundidade H depois de um certo tempo T desde a fabricação. Eu quero, então, que vocês calibrem, né, essa constante K da lei parabólica. Ora, é uma equação, né, diferencial extremamente simples, dy/dt igual a K sobre Y, portanto, y/dy igual a K dt. Integra dos dois lados, eu vou ter aqui do lado esquerdo y2 sobre 2, e aqui do lado direito kt, de 0 até o tempo final, e aqui de 0 a espessura H. Conclusão, a constante K dessa equação parabólica fica sendo calibrado como sendo o quadrado da espessura da camada de filme, dividido por 2 vezes o tempo que demorou para ocorrer essa oxidação até atingir essa profundidade H. Ok? Bom, a oxidação seca, então, realmente as equações são bastante simples, são só esses 2 tipos de equações. Né? Vamos, então, para o próximo tipo de corrosão que é importante aqui para a gente, que é a corrosão galvânica. Tá? Na corrosão galvânica, você tem uma reação eletroquímica entre os metais, né? E esses metais, então, eles estando em contato elétrico, né? Eles vão se comportar como se fosse uma pilha galvânica. Né? Essa tabela que vocês estão vendo aqui na tela direita é a série galvânica. Ela vai desde os metais mais nobres, que formariam o catodo dessa pilha galvânica, até os mais ativos ou menos nobres ou anódicos, que são os anodos. Né?
Então, para você evitar esse tipo de corrosão galvânica, uma das maneiras mais simples, claro, é escolher materiais muito próximos aqui nessa série galvânica, né, ou inclusive o mesmo material, se possível. Se você tiver dois materiais que estejam muito longe nessa série galvânica, significa que você vai criar um potencial elétrico, né, em volts, né, maior, e isso vai estimular, então, esse processo de corrosão, né? E só lembrando que o mais nobre vai ficar preservado, o menos nobre vai perder material nesse processo de corrosão. Tá? Os metais mais nobres são a platina, na frente do ouro, inclusive, né? E titânio também é excelente, né, para você ter uma proteção à corrosão. No entanto, cuidado que com titânio em contato com material muito anódico, isso seria ruim para o material anódico. E aqui embaixo na tabela a gente tem, por exemplo, o zinco e o magnésio. Tá? Então, nessa série galvânica, o que a gente tem que estar de olho aqui? Na hora que for trabalhar com dois metais que podem estar em contato elétrico, por exemplo, algum local exposto à chuva, então é possível que tenha umidade ali entre eles, né? Escolha metais próximos na série galvânica, claro. Quanto mais próximo, menor a diferença de potencial elétrico. Se for o mesmo metal, vai ser 0 volts, não tem problema. Áreas do catodo muito menor que as áreas do anodo. Por quê? Porque o anodo vai perder material, então garante que a área do anodo é muito maior, né, para ele poder resistir a essa perda. Isolamento dos metais diferentes, então coloca alguma bucha, por exemplo, que não absorva umidade, obviamente, separando, né, esses metais. Né? No caso de soldas, garantir que você faz uma penetração completa da solda, ou seja, a solda atravessa toda a espessura da sua placa. Né? Usar anodos grossos e substituíveis, né? Então, como é inevitável que o anodo vai acabar perdendo material, se for possível substituir o material do anodo, melhor ainda. Ou, às vezes, usar um terceiro metal anódico, né, em relação aos outros dois metais, para ele ser um sacrifício, né, um metal de sacrifício ali é uma maneira, né, como a gente vai ver, então, numas dicasinhas que eu vou mostrar para vocês. Tá? Antes de continuar, deixa eu mostrar aqui um vídeo bem básico, né, relembrando aqui, né, uma célula galvânica, né, de cobre e zinco. Né? Cobre é o catodo, né, zinco é o anodo, né, e tem um meio condutor. Né? Esse meio condutor aí está promovendo o retorno ali da corrente elétrica. Né? E o que vai acontecer, isso é o processo que está envolvido, por exemplo, em uma pilha, né, uma pilha galvânica. Né? Você tem ali NaCl ali nesse líquido para garantir que esse líquido é condutor, para poder conduzir a eletricidade, e então é formada uma tensão elétrica ali, né? E com isso você tem um fluxo de elétrons. Esse fluxo de elétrons, então, né, faz com que o zinco ali acabe ficando, né, positivo, né, ele perde os elétrons e ele acaba, então, tendo uma perda de material ali na superfície. Né? Por outro lado, o cobre recebe esses elétrons. Né? Se você tiver cobre também dissolvido ali na solução, ele vai até absorver esses átomos de cobre, né? Mas se não for o caso, né, ele vai, de qualquer forma, ser preservado. Não vai haver perda de material, porque o cobre é mais nobre. Né? Então, esse é um processo que ocorre naturalmente, né, e que precisa ser evitado. Né? Como é que a gente evita isso? Né? A gente pode, né, por exemplo, quando você tem um cais e você tem estacas de aço que estão ali no mar, né, o que pode acontecer é que, para evitar que essas estacas sofram corrosão, você pode colocar um anodo inerte. Esse anodo inerte, então, ele vai fazer com que qualquer elétron livre, né, acabe sendo utilizado aqui nesse circuito elétrico para transformar o anodo no elemento que vai ter o sacrifício. Tá? Esse processo também pode ocorrer, né, num duto. Né? Se você tem um duto enterrado, você coloca um anodo de sacrifício. Esse anodo de sacrifício normalmente é de magnésio ou zinco, porque eram aqueles dois últimos elementos da série galvânica, são os mais ativos, os mais anódicos. Né? Então, nesse caso, naturalmente, você vai ter uma proteção, ou então você pode ter essa proteção com uma rede, com um retificador, né, onde você força realmente o fluxo dos elétrons e consegue garantir, né, também essa proteção galvânica. Né? Outra aplicação grande que a gente tem é em casco de navio, onde blocos, né, de magnésio ou zinco são
colocados ali no casco, e isso, então, protege ele da corrosão. Ele garante que o aço que vai estar ali no navio vai ser mais nobre do que o anudo de sacrifício. Uma curiosidade aqui interessante está no revestimento de aço. Você tem um aço galvanizado, por exemplo, que é revestimento de zinco, e você tem o aço que pode ser também revestido por estanho. Do ponto de vista de oxidação seca, os dois são bons. Os dois protegem bem o aço, que vai estar aqui protegido pelas camadas nas superfícies de estanho ou zinco. No entanto, na corrosão galvânica existe um problema. Se você tiver um arranhão aqui nessa superfície, essa camada aqui de zinco é muito fininha. Então não é difícil você ter um arranhão, tanto nela como na de estanho. O que vai acontecer é que nesse arranhão você vai ter uma exposição tanto do aço quanto do zinco ou do estanho. E à medida em que entrar alguma umidade aqui, então, nessa região, você vai formar uma pilha, né, galvânica entre esses dois metais. Ora, o que acontece? O zinco é menos nobre do que o aço. Ele vai ser o anodo. Ou seja, vai perder material da superfície aqui do revestimento. O que não é bom, mas também não é nenhum problema muito sério, porque você vai acabar vendo essa perda e o aço aqui embaixo vai continuar íntegro. O perigo é quando você tem um revestimento de estanho. Como o estanho é mais nobre do que o aço, né, se a gente retornar aqui na série galvânica, está aqui, os aços estão aqui mais ou menos aqui embaixo, né, aço carbono, por exemplo, e olha o estanho aqui, ele é mais nobre. Olha o magnésio, o zinco aqui embaixo, menos nobre. Como o estanho é mais nobre que o aço na série galvânica, o que acontece é que o anodo passa a ser o aço e começa a haver perda do aço. E isso é problemático porque, se você olhar na superfície, você vai dizer, não, é só um arranhãozinho ali no estanho. Você não vai visualizar que todo o aço aqui dentro vai estar sendo corroído, até eventualmente atravessar toda a camada e possivelmente romper também essa parte interna, e aí então você ter uma perda estrutural. Uma lata de comida, por exemplo, esse daí é uma forma que você tem de contaminação com esse revestimento de estanho. Corrosão ocorre até que eventualmente você tenha uma perfuração e pode entrar os contaminantes ali. Então tem muitos detalhes que a gente tem que tomar cuidado, né? Um exemplo de corrosão bastante famoso foi o petroleiro Érica. Em 1999, ele fraturou ao meio, né, devido a uma corrosão generalizada. Ele estava transportando 30 mil toneladas de óleo e o estado de corrosão dele estava tão acentuado, sem manutenção, que ele não resistiu às cargas. A perda da seção reta foi tanto que as cargas de flexão, né, fizeram com que ele fraturasse ao meio, né, e causasse realmente um desastre ambiental, né? Então, a importância de você evitar isso. Como é que você pode evitar isso nos navios? Colocando anodos de sacrifício, né? Então, você garante que esses anodos aqui, né, que pode ser de magnésio, zinco ou alumínio, todos eles estão abaixo dos ácidos na série galvânica, eles então vão ser os anodos. Então, se tiver algum elétron livre, vai ter alguma pilha galvânica sendo formada ali abaixo d'água, claro, tudo isso daqui está abaixo da linha d'água, né? Quem vai sofrer vão ser esses anodos, que eventualmente vão ter que ser substituídos ao longo do tempo. Ok? Bom, seguindo, o que a gente pode fazer então para evitar a corrosão, né? Evitar frestas e porosidades, claro, onde você pode ter algum fluido corrosivo, né? Usar juntas soldadas de penetração completa, ou seja, soldas que atravessam toda a espessura da peça para garantir que não tem nenhuma junção ali sem a solda, aonde poderia entrar água, por exemplo. Evitar rebites ou parafusos. Projetar vasos para uma drenagem completa, ou seja, para algum vaso de algum reservatório de líquido, né, não ter nenhum líquido estagnado ali nele na hora que você for esvaziá-lo, né. Eliminar a região de estagnação, claro, em vasos e tubos. Manter a limpeza, evitar a umidade. Usar gachetas não absorventes, ou seja, se for separar dois metais com algum material não condutor, né, garante que esse material não absorve umidade, senão não adianta nada. Senão ele vai ser o meio para ocorrer a corrosão galvânica. E checa a compatibilidade do material com o meio de trabalho, obviamente. Tá? Então, vou mostrar aqui algumas figurinhas, né, que dão algumas dicas de como evitar a corrosão na prática de engenharia. Então, por exemplo, se você tem vasos, né, de reservatórios, né, de líquidos,
garante que você vai projetar esses vasos para você ter uma drenagem completa, né? Então, garante que você vai ter aqui uma superfície no fundo que vai garantir que quando eles forem drenados não vai ter nenhum líquido estagnado. Ou seja, evitar esses desenhos aqui à direita onde você pode ter estagnação do líquido, né? E isso então provocar algum tipo de corrosão galvânica, né? Gachetas também, eu quero separar uma peça parafusada de outra peça, né? Eu coloco algum material aqui entre eles que não absorva umidade, tá? Isso daí é importante, né? Senão eu posso formar frestas onde eu vou ter, né, líquidos que possam entrar aqui e provocar então corrosão galvânica entre esses dois metais, obviamente que assumindo que esses dois metais aqui são diferentes, né? Aqui a gente tem solda, por exemplo, de tubos, né? Então, eu tenho dois tubos aqui soldados perpendicularmente em forma de T, numa junção T. Repara que se eu fizer uma solda só na superfície dele, repara que eu tenho uma junção aqui entre os tubos, né, aonde pode entrar umidade, onde pode entrar líquidos, né? E isso daqui, então, vai promover uma corrosão aqui nessa junção. De novo, claro, se os metais forem diferentes entre si. O ideal, então, é você ter uma solda com penetração completa. Melhor ainda se puder transformar esse T em Y, né? Porque aí também você evita a erosão que vai ocorrer com esse impacto do fluido nessa região de estagnação aqui à esquerda. Ok? Outras dicas, você tem um vaso de pressão, né? Um reservatório, não necessariamente de pressão, né? Um vaso qualquer, na verdade, né? Um reservatório, e ele está exposto aos elementos. Então, ele poderia estar no ambiente externo, onde pode estar sujeito à chuva, né? Então, é bom evitar, né, que tenha regiões como essa que eu estou mostrando aqui, entre ele e o chão, onde pode entrar a umidade. Então, seria você fazer algum tipo de vedação para evitar, ou melhor, até suspender esse tanque, né, para protegê-lo. Aqui à direita a gente vê, por exemplo, duas colunas, né? Se eu puder colocar uma base nessa coluna, por exemplo, uma base de concreto, alguma coisa que proteja esse metal, né, seria bom, principalmente em região onde pode haver alguma enchente, onde pode haver alguma acumulação de líquido, de chuva, por exemplo. Isso daqui protege, então, essa coluna metálica, né? Outra técnica interessante é quando eu vou soldar metais, se eles forem muito dissimilares, né, ou seja, estiverem muito longe entre si na série galvânica, né, e forem soldáveis entre si, claro, a melhor coisa a fazer é você utilizar uma placa de transferência. Ou seja, pega algum material que esteja entre os dois na série galvânica e você então solda ele entre os dois, tá? Com isso você vai diminuir bastante a corrosão, tá? A corrosão galvânica, né? Porque a diferença de potencial vai diminuir entre eles. E mais uma dica interessante, se eu quero unir duas placas, por exemplo, de zinco com parafuso de aço, isso pode causar problema, né? Por quê? Porque o zinco é menos nobre do que o aço na série galvânica, essas placas vão acabar sofrendo corrosão, né? O que você pode fazer para evitar? Uma maneira é você colocar uma bucha isolante. Essa bucha isolante aqui, então, vai separar o aço do parafuso da placa de zinco. Analogamente também, para um parafuso de aço com placa de alumínio, o princípio é o mesmo. E uma ideia até mais interessante, inteligente, é eu utilizar um aço com zinco, né, um revestimento de zinco, aço galvanizado, ou um aço cadmiado, né, no caso das placas de zinco e na de alumínio. Por quê? O cádmio é muito próximo do alumínio na série galvânica, então se esse aço tiver algum cádmio aqui na composição, no revestimento dele, eu consigo evitar o problema de alguma corrosão galvânica aqui, devido a algum fluido que entre o parafuso e a placa. E, claro, o aço com revestimento de zinco e o zinco vão estar protegidos, né? Porque entre a camada de zinco e o aço, se ele estiver íntegro, né, não tiver nenhum arranhão nele, ele não vai ter problema de corrosão galvânica, e o zinco com o zinco também não vai ter. Então, repara que são muitos elementos ali que entram na corrosão, a gente tem que estar muito atento, tem que ter muita experiência, né, para poder evitar esse tipo de corrosão na prática. Vamos mostrar aqui um exemplo de um acidente gravíssimo que ocorreu em 1992 no México, em Guadalajara. Ele ocorreu devido à corrosão, né? Foram 10 explosões que ocorreram
ao longo de uma via, né, ao longo de uma rua, e causada por vazamento de gasolina, né, de um duto de aço enterrado, e isso gerou uma trincheira de 2 quilômetros de comprimento por 50 metros de largura por 6 metros de profundidade. Então, você imagina realmente a intensidade das explosões que ocorreram para provocar uma trincheira tão grande como essa, aqui nas fotos dá para visualizar, gerou 200 a 800 fatalidades e 15 mil desabrigados, né? Por que isso daí ocorreu? Né? Havia um ponto de contato entre o duto de aço e uma tubulação de esgoto de ferro fundido, né? Então, aqui está o duto de gasolina, né? Então, esse duto de gasolina, e aqui você tem a tubulação de esgoto. Eles estavam em contato aqui, né? O que acontece? Né? O duto de gasolina, né, ele começou a provocar corrosão, né, galvânica numa tubulação de esgoto, no ferro fundido da tubulação de esgoto, né? O que aconteceu também é que o duto de gasolina tinha proteção catódica, portanto, o duto de gasolina estaria protegido. Então, vocês vão dizer, como é que pode ter explodido? Quem sofreu foi a tubulação de esgoto. No entanto, na hora que formou, né, esse pit de corrosão aqui na tubulação de esgoto, ela começou a jorrar esgoto no duto de gasolina. E esse jorro que aconteceu começou a provocar um pit de corrosão, uma espécie de uma erosão que foi sendo gerada no duto, até a gasolina vazar. Tá? Mas não é só isso que provocou a explosão. É tudo uma série, infelizmente, é uma série de eventos que vai ocorrendo para conseguir gerar uma catástrofe tão grande. O que aconteceu em seguida foi que essa gasolina que foi vazando, depois de ter sido perfurada pelo jato da tubulação de esgoto, que tinha sido formada pela corrosão galvânica que o próprio duto de gasolina tinha provocado na tubulação de esgoto, essa gasolina, então, ela foi percorrendo, né, o subsolo e chegou numa junção U sob o metrô. Nessa junção U, ela foi se acumulando. E, ao se acumular ali, chegou um ponto onde alguma coisa passou a detoná-la. E essas detonações, então, provocaram as explosões, né? Então, esse videozinho aqui mostra realmente o que aconteceu, né? Então, aqui está reproduzindo ali o que foi no dia. Então, essa gasolina já estava toda contaminada no subsolo, até que ela foi explodindo, né? E foi causando, então, essas trincheiras enormes aí ao longo de uma rua. Foram 10 explosões no total, né? E não se sabe exatamente o que causou a faísca de cada uma delas, mas era um ambiente realmente com tanta gasolina que qualquer pequena faísca já iria formar. E eles, então, à medida que a primeira, segunda, terceira explosão foi ocorrendo, eles foram tentando descobrir o que era, até que perceberam que essas explosões estavam seguindo uma linha reta e realmente deviam ser fruto de algum tipo de vazamento ao longo de algum duto enterrado ali ao longo dessa rua. Então, aqui a gente pode ter uma ideia aí do estrago que foi, e aqui, então, mostrando uma simulação do que aconteceu. O tubo de gasolina, que é o menorzinho, ele conseguiu furar o tubo do esgoto, o esgoto, então, saindo, essa quantidade de esgoto, acabou perfurando o tubo de gasolina, né, devido a essa erosão dele, a gasolina começou a jorrar. Então, aí está uma visão do sistema. Então, o duto de gasolina deveria estar protegido, mas devido a esse jorro aqui do esgoto, ele acabou, então, também não conseguindo, né, ficar íntegro. Essa gasolina, então, ela foi pelo subsolo, ela foi atravessando o subsolo, chegando num duto, né, impregnando em outros dutos, e ela, então, entrou na rede de esgoto, né, e, ao entrar na rede de esgoto, essa gasolina, ela encontrou uma junção U que passava embaixo do metrô. Essa junção U fez o papel de acumular a gasolina e permitir as explosões, né? Porque se não houvesse a junção U, né, provavelmente o que aconteceria é que essa gasolina iria continuar sendo eliminada pelo esgoto e talvez não houvesse nenhuma explosão, porque não iria ter concentração muito grande de gasolina, o esgoto iria diluí-la, né? Mas como ela ficou concentrada ali naquele U, por que ela ficou concentrada no U? Porque a densidade da gasolina é menor do que a da água. Então, a água passava pelo U e a gasolina ficava numa camada
acima da camada do esgoto, e daí que ela foi se acumulando. Então, foi uma junção ali de muitos fatores para provocar essas explosões. Ok? Bom, com isso, então, a gente termina, né, a parte de corrosão, né? Vamos partir agora para as outras propriedades superficiais, que são atrito e desgaste, né? Atrito e desgaste, né, são fenômenos que também superficiais, por isso a gente está colocando aqui na seção 3.7, né? E esses atritos e desgastes, eles acontecem principalmente por dois mecanismos, né, que são o atrito por adesão, né, e por abrasão. Em engenharia mecânica é extremamente comum a gente ter o atrito por adesão. Por quê? Muitos componentes mecânicos envolvem deslizamentos entre dois metais. E metal em contato com metal costuma ter atritos e desgastes pelo efeito adesivo. Tá? Qual o princípio do efeito adesivo? Tá? O que a gente aprende lá no ensino médio, para explicar o atrito, normalmente é aquela interpenetração das rugosidades das superfícies, que, no fundo, está relacionado com atrito abrasivo. O adesivo é diferente. Ao invés dessas superfícies estarem arranhando umas às outras, elas estão aderindo umas às outras. Então, se eu olhar no microscópio, a superfície de dois materiais que estejam em contato, eles estão, na verdade, em contato só em áreas muito pequenas. Porque, a menos que eles tenham um polimento metalográfico a nível atômico, né, quem encosta uma superfície na outra é uma área muito pequena. Repara aqui que essa superfície grande de área A que vocês estão vendo aqui, ela não está em contato com a área A do outro material, né? São só essas pequenas regiões aqui das rugosidades da superfície que realmente estão em contato, as outras não estão nem transmitindo força. Conclusão, a área real que transmite força entre dois sólidos quaisquer, né, a menos que sejam extremamente polidos, essa área real, somada, vai ser muito menor do que a área nominal teórica que a gente estaria vendo. Consequentemente, se tiver alguma carga significativa sendo aplicada entre essas duas superfícies, provavelmente você vai ter escoamento nessa região. Porque uma carga significativa dividida por uma área muito menor do que a sua área de projeto real, você vai ter escoamento nessas regiões. Escoamento nessas regiões provoca um caldeamento, que seria um microponto de solda que são formados. Se os metais forem compatíveis e formarem solda, né, conseguirem ser soldáveis uns dos outros, esses pontos, então, vão soldar e você vai ter essas junções aqui. Isso, então, vai provocar um atrito, porque depois, para tentar deslizar um material em relação ao outro, você vai ter que romper esses micropontos de solda. Ok? Bom, esse, então, é o princípio do desgaste, do atrito, né, adesivo. E a gente consegue quantificar o valor dele. Se Fn é a força normal entre os dois sólidos e H é a dureza do material mais macio, a área real das duas superfícies é dada aproximadamente pela força de contato dividido pela dureza. Lembra que quando a gente media a dureza, a gente colocava um penetrador em contato com uma superfície, né? E quando ela fazia isso, então, ela aplicava essa força numa áreazinha concentrada, né, que ela deformava. A gente pode, então, usar esse princípio do teste de dureza para relacionar essa área real com a relação entre a força normal e a dureza. Tá? Importante frisar que a dureza do material mais macio. Tá? Se eu tiver dois materiais diferentes em contato, a dureza do mais macio é que vai comandar realmente as deformações que vão ocorrer ali naquele contato. A teoria de atrito por adesão, então, assume que é o corte dessas áreas que vai provocar o atrito e o desgaste, ou seja, é o corte desses micropontos de solda aqui que vai provocar o atrito. Portanto, coeficiente de atrito é a força tangencial dividido pela força normal. A força tangencial vai ser a resistência ao cisalhamento desses micropontos de solda vezes a área residual, essa área real que tem de contato, que eu não conheço, né? É uma área, né, que é muito pequena, eu desconheço, até consigo estimar pela dureza aqui em cima. E a força normal é a dureza vezes essa mesma área. Isso é conveniente porque as duas áreas cortam,
e você acaba, então, chegando à conclusão que o coeficiente de atrito é uma propriedade dos materiais. Vai ser, no caso, a resistência ao cisalhamento da solda que é formada por aquele par de materiais e a dureza do material mais macio. Ok? Então, essa é uma estimativa muito boa do coeficiente de atrito para metais com metais. Por quê? Porque isso daqui que a gente calculou foi tudo baseado para o atrito e desgaste adesivo. Tá? Essa teoria é bastante simples, mas modela muito bem, né, o que ocorre nos metais, e ela mostra que realmente o coeficiente de atrito, aqui, que está sendo representado aqui no livro por esse F minúsculo, ele é independente da força que você aplica. Isso a gente aprende lá desde o ensino médio. Né? Força de atrito é μn, μ é o coeficiente de atrito F que a gente está usando, N é normal, independente do valor da normal, aquele coeficiente de atrito para um dado par de materiais é aproximadamente constante. Da mesma forma, a área de contato também tem pouca influência, praticamente nenhuma influência nesse coeficiente de atrito, tá? Exceto, claro, para borrachas. Elastômeros é outra história. Eu faço um pneu mais largo para ter mais aderência. Estaria totalmente em contradição com esse gráfico. Mas não, esse gráfico está relacionando metal com metal. O que acontece num pneu de borracha é totalmente diferente. A borracha ela vai penetrando na rugosidade do asfalto e vai provocando uma força normal na direção tangencial ali. Então, quando você tem um pneu mais largo, você acaba tendo, né, uma tração maior, um coeficiente de atrito efetivo maior ali. Cuidado, isso é só característica de elastômeros, borrachas. Tá? Para outros materiais, nesse caso aqui metal com metal, coeficiente de atrito não depende da área de contato, depende com a velocidade, mas não muito, né? Tem uma certa dependência da velocidade, mas não demais. Obviamente, quando a velocidade vai para zero, tem uma diferença significativa, que era aquele coeficiente de atrito estático e o dinâmico. Tem uma certa diferença entre eles, o estático é um pouco mais elevado, mas também é um valor parecido, é um valor próximo. E, por último, a dependência com a rugosidade. A gente repara que para rugosidades maiores, né, de engenharia, não tem tanta dependência assim o coeficiente de atrito. Né? Isso significa que o atrito adesivo não se importa tanto se o material é um pouco mais rugoso ou menos. A menos, é claro, que ele seja extremamente polido. Aí, se você chegar no polimento, no nível lá dos blocos de metrologia, aqueles blocos de medição, aquele tipo de polimento, aí você começa a ter um atrito muito grande. Quem já tentou descolar aqueles blocos padrão, né? Existe uma lenda urbana aí de que eles estão colados ali por causa da pressão atmosférica, né? Que você tem um vácuo entre eles e a pressão atmosférica. Isso não está errado. Realmente, um pouco da pressão atmosférica influi ali, mas não é nem um pouco parecido, né, de ordem de grandeza com a força que realmente está dificultando você separar aqueles blocos. Se fosse só a pressão atmosférica, você pode fazer as contas, não seria tão difícil separar os blocos. Quem está fazendo a dificuldade de você separar os blocos padrão de metalurgia é a tração atômica. Porque agora você tem uma superfície tão lisa que os átomos estão muito próximos entre si e os átomos de um bloco estão atraindo os blocos do outro. Você está conseguindo aproximar uma área muito grande desses átomos, né? E, portanto, você está tendo uma atração atômica entre eles. Então, isso é uma curiosidade interessante. Tá? Então, a menos que você esteja trabalhando com superfícies extremamente polidas, para a maioria das aplicações em engenharia, o atrito adesivo não vai se preocupar muito com a rugosidade. Claro, a menos, é claro, seja uma rugosidade gigantesca, aí você vai começar a ter efeitos de abrasão. Mas aí você provavelmente não vai especificar algo para trabalhar com uma rugosidade tão elevada. Ok? Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês alguns valores típicos, né, de coeficiente de atrito. Né? Sempre é um par de materiais, porque lembra que, seja o atrito adesivo ou abrasivo, né, o par de materiais que importa. Né? No caso do adesivo, a resistência ao cisalhamento da micropontos de solda, do caldeamento, entre aquele par de materiais que interessa para você dividir pela dureza do mais macio e daí obter esse coeficiente de atrito. E no abrasivo você também vai ter uma dependência dos dois materiais e isso tudo está representado aqui nesse gráfico. Importante também mostrar nessa tabela, né, que
você também depende da condição, se ela é condição seca ou molhada, né? Isso influencia também no coeficiente de atrito, né? Então, você tem desde o gelo com metal, que pode chegar da ordem de 0,03, né? E vai aumentando aqui, né? A gente tem aqui outros valores, cobre com aço, tijolo, magnésio, né? Você tem aqui ferro com ferro, coeficiente de atrito aproximadamente 1, aço com aço, 0,74. Né? Então, você tem vários coeficientes de atrito que estão aparecendo aqui, até finalmente borracha com qualquer sólido, você chega em até um coeficiente de atrito de 4. Né? Isso daí realmente é algo difícil de imaginar, difícil de interpretar, né? Um valor de coeficiente de atrito de 4. Isso porque a borracha consegue penetrar na rugosidade da superfície e ela consegue não só ter uma força de cisalhamento, como também uma força normal nessa penetração na superfície, o que faz com que ela, então, consiga, né, gerar um coeficiente tão elevado. Ok? Bom, o atrito está totalmente ligado também ao desgaste, né? Então, esse atrito, né, tanto adesivo quanto abrasivo, vão também estar desgastando essas superfícies que estão, né, deslizando umas em relação às outras. Esse desgaste, então, só lembrando, ele ocorre por quê? No caso adesivo, ele ocorre pelo rompimento dos micropontos de solda, né? E ele, portanto, cresce com a compatibilidade das superfícies. Se as superfícies forem de dois metais idênticos, elas formam micropontos de solda, caldeamento, muito mais facilmente. Esse atrito e o desgaste adesivo vão ser maiores. Já o abrasivo, ele está relacionado ao arranhamento da superfície, mais mole pela superfície mais dura, vai ter a ver com a dureza deles. Tá? Sendo D a penetração do desgaste e CD um coeficiente de desgaste, né, a taxa D sobre T vai crescer com a pressão de contato e com a velocidade de deslizamento e decrescer com a dureza. Então, nessa primeira equação que vocês estão vendo aqui, né, se vocês pegarem a profundidade em que ocorreu o desgaste e o tempo, isso vai dar a velocidade que ocorre o desgaste ao longo da penetração dele na superfície. Isso vai ser o coeficiente vezes a pressão de contato. Quanto mais pressão tiver entre os dois materiais, mais desgaste eu tenho. Pela velocidade entre eles, quanto mais rápido eles estiverem deslizando, mais desgaste. E dividido pela dureza do material. Tá? Então, você vai ter a dureza do material, né, mais macio, que vai ser colocado aqui. Essa dureza que a gente coloca é sempre do material mais macio. Tá? Por quê? Porque o material mais duro vai ter uma taxa de desgaste muito menor. Então, possivelmente, ele mal vai desgastar. Quem está sendo desgastado é o material mais macio, e, portanto, esse H que entra aqui é o H do material mais macio, e o CD é o do par de materiais. Tá? E o volume desgastado pode ser, então, escrito por essa mesma equação. V é CD FL sobre H. De uma equação você chega na outra. Tá? Isso daqui é importante. De uma equação você consegue chegar na outra.